Oi, gente! Estamos começando mais um podcast Interligados, onde grandes ideias, pessoas e negócios se conectam. Fica bem-vindo e seja bem-vindo, né? Sinta-se em casa, porque a casa é sua. E no episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que tem gerado muitas dúvidas, especialmente para quem compra, para quem vende, para quem investe, né? Ou administra também imóveis, que é a reforma tributária e seus impactos no mercado imobiliário. Parece um assunto às vezes difícil de falar e às vezes é mesmo, mas a gente vai tentar explicar para você aqui da melhor forma, porque é muito além da mudança aí de impostos, né? Esse é um assunto que pode influenciar inclusive decisões de compra e estratégias aí de investimento, você que está pensando em investir ou locar também, né? Organização patrimonial também e até aquele planejamento de longo prazo de famílias e investidores. E para nos ajudar, é claro, a explicar, entender esse cenário com mais clareza, hoje a gente recebe a Carla Porto de Moraes. Ela é advogada, tributarista e especialista em planejamento tributário, estrutura patrimonial e holding patrimonial. Carla, seja muito bem-vinda aqui ao podcast Interligados. Obrigada. Agradeço muito o convite, né? Fiquei muito feliz com o convite de vocês para participar desse podcast, desse assunto tão complexo, né? Que gera tantas dificuldades, questionamentos, né? Hoje é o que eu estou vivendo intensamente, né? As perguntas que eu recebo quase que diariamente no meu WhatsApp. Realmente é sobre a reforma tributária, né? O que vai acontecer, qual é o cenário, se já temos informações, se não temos, se ainda é um cenário nebuloso, ou se já saiu novas legislações, enfim. Então, realmente eu vim para compartilhar com vocês o que a gente já tem, o que a gente já consegue realmente estruturar, planejar, calcular, que é o principal, né? A gente vai sair aqui com algumas noções e para que a gente possa tomar decisões realmente embasadas nas informações que a gente já tem hoje. E antes da gente explicar todo esse assunto, a gente quer contar um pouquinho da tua trajetória também, aí da doutora Carla, né? Como que chegou nessa área aí de planejamento tributário e patrimonial, que também não é uma escolha assim tão veio da noite para o dia. Sim, foi algo realmente observando o mercado, né, a minha trajetória toda sempre foi dentro do planejamento tributário, realmente eu sempre tive, uma facilidade, realmente, com a parte dos impostos, dos tributos, gostei muito sempre disso, trabalhei em escritório de contabilidade, o que me ajudou muito, né, apurando os impostos e vendo a realidade ali das empresas, e por isso que dentro do direito eu já foquei realmente para a parte do direito tributário. Dentro do direito tributário, começando com o planejamento tributário das empresas, né, o lucro real, o lucro presumido, o simples nacional, comecei a me deparar com estruturas, né, de holdings patrimoniais criadas, realmente, principalmente com o objetivo de sucessão. Só que muitas delas eu percebia falhas na parte tributária, né, então resolvia a questão, né, da sucessão, o ITCMD, enfim, porém na hora da venda de um imóvel, né, no momento que eu faria uma transação com esses bens, eu caía numa carga tributária muito maior do que eu poderia, né, às vezes por uma classificação contábil, por exemplo, né. Então, por isso que acabei realmente direcionando os meus estudos para a parte de planejamento, né, tanto o tributário quanto o patrimonial, para aliar esse conhecimento junto com o sucessório, né, e estruturar essas holdings. E quando a gente fala, né, tá falando aí de tributária, muita gente pensa que é um assunto distante, né? Ah, isso vai acontecer daqui a alguns anos, ou esse problema é para grandes indústrias, né? Por que que isso é tão importante? Por que que esse tema deve estar no radar de quem investe ou quem pretende, né, investir em imóveis? A reforma tributária, ela vai trazer cenários que vão se encaixar, inclusive, para as pessoas físicas, né, então a gente não vai estar somente no cenário empresarial. E aí que vem, né, o conhecimento e a estratégia, né. Então, hoje, uma das principais mudanças é quem vai ser contribuinte e quem não vai ser contribuinte de IBS e CBS, que são os nossos 2 novos impostos, né. Hoje a gente tem o PIS, tem o COFINS, tem o ICMS e tem o ISS. Eles não vão mais existir, e aí vão entrar, né, o IBS e o CBS. Isso vai ser de uma forma gradativa, né, simples a questão da saída do ISS e do ICMS vai ser gradativo, mas a saída do PIS/COFINS já a partir do ano que vem deixa de existir. E a classificação para as pessoas que serão contribuintes ou não, já começa a partir do ano que vem. Então, o que que isso importa para quem tem imóveis? Eu, pessoa física, que hoje tenho lá uma carteira de bens, de imóveis alugados, estão todos na minha pessoa física, faço a declaração de pessoa física, pago o imposto de renda somente, hoje, né, através de um carnê-leão, então uma retenção ali diretamente todos os meses, ou lá na declaração de ajuste do outro ano, eu faço o recolhimento do imposto de renda. Essa pessoa, se ela se enquadrar
nos critérios de um contribuinte, que será ter mais do que 3 imóveis, então, tendo 4 imóveis, esses imóveis estando alugados, né, com uma renda anual de superior a 240 mil desses aluguéis, que seria em torno de R$ 20.000 por mês. Né? Então, vamos imaginar, eu tenho 4 imóveis, esses 4 imóveis trazem para mim uma renda superior a 240 mil, 241 mil, por exemplo. Eu já passarei a ser um contribuinte de IBS-CBS a partir de 2027. Que isso vai impactar no meu bolso, efetivamente. Além do imposto de renda que eu já pago, isso não muda, né? A tabela de imposto de renda continua existindo, eu acrescento mais 2 novos impostos. E a gente está falando aí de um IVA estimado, que é né, o nosso índice principal dessa tributação, de 28%. Pode sofrer alterações ainda, mas, né, a fim de cálculo, a gente está usando os 28%. Nesse caso da locação, e eu passando a ser um contribuinte de IBS-CBS, eu ainda vou ter que pagar mais 8,4%, que hoje eu não pago, sobre os rendimentos da locação desses bens que eu tenho na minha pessoa física. Então, eu não preciso ser um empresário. Eu posso ser somente como pessoa física e passar a ser um contribuinte. Então, é por isso que ela impacta não somente as empresas, mas também as pessoas físicas. E por isso a importância do planejamento e de estudar se realmente é interessante continuar na física ou se eu teria que realmente migrar para uma pessoa jurídica. E vale lembrar até as pessoas, porque a gente fala de tantos impostos, mas também com a reforma tributária, até para deixar bem entendido, né? Até a gente vai apresentar aqui também o Rafael Vicentini, que está com a gente, que é o que controla todo o financeiro da casa, até para comentar um pouco sobre esse assunto, porque às vezes as pessoas ficam muito assustadas, tipo, meu, mas já tem tanto imposto, vai vir mais imposto, mas na verdade vai substituir o que já tem, obviamente com algumas mudanças, seria isso, né? Isso. Até gostaria que a Carla comentasse, mas o Rafael também comentasse um pouco sobre esse medo, ou talvez susto de alguns corretores, algumas pessoas, até dentro da casa a gente sabe que fica aquele, mas tem tanto imposto, como que vai ser agora, né? Mas realmente é aquela substituição, né? Cara, me corrija se eu estiver errada. Mesmo, é substituição, né? Então, é lógico que a gente tem algumas classificações, como esse caso do contribuinte não contribuinte que não existia, né? E vão passar a ser e vão passar a contribuir, mas é porque já entende-se que nesse nível, né, de número de bens, valor de locação, já não é realmente nem na estrutura que a gente tem hoje interessante continuar na pessoa física. Então, não é só uma questão dos novos tributos, é algo que já para esse nosso cenário de hoje, já realmente seria interessante essa pessoa estar migrando para uma pessoa jurídica. Né? E como você comentou, é uma substituição de impostos que a gente, né, que nós já temos hoje, só que com uma forma totalmente diferente da gente apurar esses impostos. Hoje, basicamente, a gente tributa sobre o nosso faturamento, né, ou sobre o nosso lucro, enfim, dependendo da forma como eu estou classificada, né, qual é o meu regime de tributação. Nesse caso, eu vou ter uma sistemática de créditos e débitos. E isso é a grande mudança que a reforma tributária vai trazer. A questão da utilização de créditos, que hoje grandes empresas, as indústrias, elas sabem trabalhar isso muito bem, que elas já fazem isso com o PIS e COFINS. Mas nós, né, as pequenas e médias empresas, né, os prestadores de serviço, nunca sequer souberam o que é um crédito. E hoje eles realmente vão ter que entender o que é esse crédito, para poder usufruir dessa nova estrutura tributária e chegar em alíquotas, às vezes, menores do que ele paga até hoje. Então, existe essa possibilidade, desde que seja feito um planejamento de forma eficiente. Né? Então, um exemplo clássico, por exemplo, hoje eu pago, às vezes, algumas despesas do meu escritório, que não estão em nome da minha empresa. Por exemplo, a luz, o aluguel, às vezes faço alocação em nome da minha pessoa física, mas quem está utilizando o espaço é a minha pessoa jurídica. Eu não posso usar esse crédito da locação na reforma tributária, porque ele não está no meu CNPJ, ele está no meu CPF. Então, eu tenho que fazer regularizar isso, porque até mesmo essa alocação vai me gerar crédito para eu pagar menos impostos do meu faturamento, mesmo que eu seja uma advocacia. Mas no meu faturamento da advocacia, eu vou reduzir o crédito daquela alocação. Então, por isso que é totalmente diferente do que a gente tem hoje. Hoje a gente fatura e sobre o que fatura, paga o imposto. Independente se eu contratei mão de obra, se eu fiz uma reforma aqui no meu espaço, se eu tenho muitas despesas, se eu contrato um software, se eu tenho uma empresa de publicidade, se eu estou pagando lá um Meta, um Facebook, enfim. Nada disso me dá crédito, né? Não tenho vantagem nenhuma com as despesas. A partir desse momento com a reforma tributária eu vou ter, né? Quanto mais despesas, mais crédito, menos imposto eu pago lá no final, né? Então, porque é justamente o princípio da não cumulatividade, né? Inclusive, que isso vai entrar com a reforma tributária. Hoje, a gente, dentro de um produto,
aqui sai o cupomzinho fiscal lá que diz, né, por exemplo, 34% de imposto. Não é. É muito mais do que isso. Porque hoje ele é acumulativo, ele acaba acumulando ao longo da cadeia. E a reforma tributária, o objetivo é que eu saiba exatamente quanto de imposto eu estou pagando no final daquele produto. Porque eu fui pagando por etapas, em cada etapa eu considero quanto eu já paguei numa etapa, reduzo na outra, na próxima, reduzo, para não acumular esses impostos. Esse é o grande objetivo. Mas aí vem uma estratégica, né, Sim. toda, né, com o financeiro, com o setor de compras, né, que vão ter que estar envolvidos e cientes de tudo que impacta. Inclusive, Rafael, nesse momento, assim, né, dessa mudança, como ela falou até com relação aos impostos, para ti, como a pessoa ali que controla todo o financeiro da casa, né, como que tem visto toda essa situação aí, como tem sido também para explicar, né, para quem também trabalha ali junto? Obrigado, Morgana. Aí, prazer aí estar falando com vocês, com a doutora aqui. Também vou aprender um pouco também, porque é um assunto novo e extremamente complexo e nacional, né? É uma reforma que realmente nacional no sentido de afeta tanto pessoas jurídicas, pessoas físicas. Da parte de empresarial, né, internamente da organização, também existe não só a questão da interpretação da lei e das apurações, que tem uma complexidade, né, doutora, aí Sim. grande, todo o sistema que ampara isso, né? Então, a gente tem, como a doutora falou, todos os setores vão ter que ser retreinados aí pela reforma tributária, compras, financeiro, comercial, né? Isso vai impactar diretamente no tipo de pessoa que você vai comprar, né? Uhum. A classificação dela, a tributação que ela está hoje, o regime que ela está. Isso pode gerar ou não crédito. Então, até isso você vai ter que, na hora de escolher, não é só pela qualidade do serviço e do preço ali, mas a gente vai estar pensando também no regime de tributação dessa pessoa. Então, realmente impacta estruturalmente toda uma organização e tem um reflexo nos preços, né? Então, acho que uma incógnita também hoje grande são as alíquotas efetivas, né, doutora? Uhum. A carga efetiva hoje não é conhecida na sua integridade, né? Então, há muita nuance ainda, há especulações, não tem ainda, não está carimbado ainda como que vai ser o jogo certo, né? Então, esse é o grande desafio aí e vamos ouvir mais aí a doutora para nos ajudar sobre isso. Então, vamos falar também um pouquinho, já que impacta diretamente, né, quem compra, quem vende imóveis. A gente vai começar com uma das operações, né, que mais importante do mercado, que é a compra e venda de imóveis, né? Porque quando alguém pensa em comprar ou, né, vender um imóvel, normalmente a gente olha o preço. Ah, o Uhum. preço, a localização, se é um lugar bom, se não é, né? As condições de pagamento, quer dizer, ah, isso aqui é bom porque tem uma condição de pagamento boa e tudo mais. Mas a tributação, ela também pode fazer diferença Uhum. nessa hora, né? Quando é, ah, não, só a localização. Vou só olhar a localização, acho que tá bom, a condição de pagamento tá bom, mas não. Então, na prática, o que que a reforma tributária ela pode mudar nessa operação de compra e venda, doutora? Pegando até o gancho do que o Rafael comentou, né? Essa questão de quem presta o serviço para mim, ou de quem eu compro, ou de quem isso vai influenciar absurdamente com a reforma tributária, justamente por quê? Porque com essa sistemática dos créditos e dos débitos, nem todos vão me gerar crédito. Né? Então, por exemplo, vou comprar de uma empresa que está no Simples Nacional, o Simples Nacional tradicional, que é o que a gente tem hoje, né? Ele vai me gerar um crédito muito pequeno, né? Vamos chutar aí 2%. Ao passo que se eu comprar de um Simples Nacional, que ele vai estar no regime híbrido, que é um outro regime, né, permitido, que tem que ser optado, inclusive, esse ano pelas empresas, ele pode me trazer até 28%. Né, se a gente considerar aí um IVA de 28%. O mesmo acontece com alguém do lucro real, o mesmo com alguém do lucro presumido. Então, naturalmente, vai ter uma seletividade do mercado de quem eu compro. Eu vou começar a olhar de quem eu estou comprando. E isso vai acontecer com o imóvel. Porque a pessoa física, dona de um imóvel, ela não vai me trazer eu não vou conseguir trazer o crédito dessa compra, desse imposto. Agora, se eu estiver comprando de uma construtora, se eu estiver comprando de uma pessoa jurídica, uma holding patrimonial com seus bens lá dentro, nessa nota fiscal de venda, eu vou ter o crédito de IBS-CBS. E isso eu trago junto para o meu CNPJ, para minha empresa, que ao apurar o imposto da minha empresa, seja ele por locação ou seja numa próxima venda, eu vou reduzir o valor desse imposto. Então, o crédito ele acaba sendo dinheiro.
E dependendo de quem eu compro, eu tenho crédito. Dependendo de quem eu compro, eu não tenho crédito. Então, isso vai mudar totalmente a sistemática e é um passo que eu tenho que analisar, não só a localização, né, todos os fatores de um imóvel, mas também hoje de quem eu estou fazendo essa compra. Até porque tem uma grande preocupação com relação a esse aumento da carga tributária, né? E aí esse impacto ele deve ser analisado só olhando para a alíquota, no caso? Não, justamente porque essa alíquota que a gente vai ter no final ali, né, da nota fiscal, como ela vai virar um crédito dentro da minha empresa, ao apurar os meus impostos, reduzindo os créditos, é que eu vou ter efetivamente a minha alíquota. Então, ela vai ser variada, né? A cada mês, eu vou ter uma variação na minha própria alíquota, porque vai depender dos créditos das minhas compras ou dos meus serviços, enfim, daquilo que eu tiver realmente entrando dentro do meu caixa e que eu vou diminuir do meu débito ali que eu tenho que pagar dos meus impostos. Por isso que eu disse que em alguns casos, dependendo da matemática, da parte financeira, eu vou conseguir até alíquotas menores do que hoje é pago. Porque hoje, principalmente na construção civil, não tenho créditos, né? E vou passar a ter. Então, isso vai impactar diretamente no final do que eu vou pagar. Então, uma coisa é a alíquota do imposto, uma coisa é o IVA, é o IBS e o CBS. Outra coisa é a minha alíquota final. É a alíquota do meu imposto final ali que eu vou estar pagando mês a mês. Essa pode ser diferente. E de uma forma acessível, assim, tu pode explicar para a gente quais são os regimes, né, específicos e os redutores aplicáveis para o setor imobiliário, para quem está assistindo agora? Na compra e venda, a gente vai ter, né, vamos ter aí os incentivos principalmente para residencial, né, até pelo, né, objetivo da moradia, enfim. Então, eu vou ter redutores sociais, né, na compra de imóvel, né, nesses imóveis com fins residenciais, que ele está ali estimado em R$ 100.000. Então, digamos que um imóvel de 500 mil, eu vou ter um redutor ali de R$ 100.000, vou ter uma base de cálculo do imposto de 400, né? Então, eu não parto da base de cálculo do imóvel hoje o valor inteiro que ele tem, diferente, né, do regime que a gente tem atualmente. Eu não tenho esses redutores sociais. Então, sobre esse valor é que eu vou aplicar, então, a alíquota da venda, né, que é de IBS-CBS, que ele, por si, também tem uma outra redução, então não vai ser 28%, eu tenho uma redução de 50%, então eu fico com 14%. Então, sobre essa venda, sobre esses 400 mil, eu vou aplicar 14%, que vai ser o IBS e o CBS sobre essa venda, tá? Então, eu tenho os redutores e ainda tenho a redução da alíquota. Então, são várias situações que eu tenho que considerar. No imóvel comercial, por exemplo, já não tenho. Eu tenho o redutor de 50%, mas não tenho o redutor social desses 100 mil. Nos lotes, os loteamentos, eu tenho 30 mil de redução. Então, vai depender de cada caso, né? E a compra e a venda eu também tenho que analisar se é uma pessoa, aí vem novamente a análise se é um contribuinte ou não contribuinte, porque se ele faz a compra e venda constantemente, que essa é a ideia da reforma, né? Aquele pequeno que faz o tempo todo, constrói e vende, ele vai ter limitadores também, ele vai conseguir usufruir dessas reduções nas primeiras vendas, mas depois ele vai acabar tendo que pagar também. Então, ele é justamente para incentivar aquele primeiro imóvel, o imóvel residencial. Então, nesses casos, a gente não vai ter um aumento, a gente não vai sentir um aumento significativo, né? Agora, no caso da locação por temporada, essa vai ser uma das que será mais afetada, porque justamente eles quiseram, né, deixar ela mais semelhante à hotelaria. Então, ela, de todos os fatores de redução da alíquota, é o que menor tem. Então, na locação eu tenho 70%, à venda eu tenho 50%, na locação por temporada é 40%. Então, eu vou partir aí de uma alíquota de 14%, né? Então, por quê? Justamente pressão do setor hoteleiro, né? Mas também não vai ser para todo mundo, porque se eu sou uma pessoa física que comprei agora um imóvel com objetivo short stay, tenho apenas um imóvel, ele não vai chegar numa renda de 240 mil ano, porque eu não vou tirar 20 mil, né, por mês nesse imóvel. Então, eu não vou ter que pagar IBS-CBS. Então, não é para todo mundo, né? Eu vou continuar pagando ali somente o imposto de renda. Então, por isso que eu tenho que analisar qual é o número de bens que eu tenho, qual a alocação, qual é o meu objetivo, né? A ideia é, quanto mais eu me aproximo de uma estrutura empresarial organizada, aí sim eu começo, né, a ter uma carga tributária um pouco maior. E é por isso que eu tenho que fazer os estudos, né? A gente até vai miuçar mais sobre esse negócio da locação e tudo mais, porque eu acho que tem bastante gente também interessada em saber sobre isso. Mas para quem está pensando em comprar agora, né, ouvindo o que tu falou, quem está pensando em comprar um imóvel nos próximos anos, faz sentido antecipar ou é melhor pensar, né, cada caso é um caso, que nem falou, né, porque cada situação
pelo que a gente vê, é diferente, Exato. né? Então, é possível para quem agora, estou pensando em comprar daqui a alguns anos imóvel. Não, vou antecipar, porque está Uhum. chegando a reforma tributária. O que se faz nesse momento? Eu não queria cair nessa palavra, mas a gente sempre cai no depende, né? Aham. Infelizmente, nós Exato. advogados, contadores financeiros, a gente sempre fala depende. Depende para quem é, depende quando é, o que é. Mas, assim, né, o que que a gente analisa? Pessoas físicas. As pessoas físicas não vão ter direito a crédito, né? Porque não são não contribuintes, a maioria. Não faz sentido ela esperar, né? Então, assim, é o meu imóvel que eu penso em residir. Ou é um imóvel, hoje eu tenho apenas o imóvel que eu resido e penso em comprar mais um para ter um estúdio. Não tenho por que eu esperar, porque eu não vou realmente usufruir dessa nova sistemática de créditos. Então, eu antecipo. Até porque a gente sabe que a tendência do mercado vai ser um aumento do valor desses imóveis, né? Até porque, até todo mundo entender, né? Uma empresa bem estruturada, que já está, né, se atualizando e sabendo as mudanças que vai ter, ela vai conseguir se estruturar e não vai simplesmente repassar esse preço para o produto. Mas a tendência é que o mercado simplesmente repasse. É 14% compra e venda? Aumenta 14%. É mais fácil, né? A gente sempre tem a Uhum. tendência de ir para o mais fácil, então simplesmente repassa. Então, se você quiser aproveitar boas oportunidades, é o que a gente fala, um lançamento. Eu não posso deixar para analisar somente a parte tributária. Um lançamento hoje, com uma tabela diferenciada, vou pagar parcelado, então eu não posso olhar somente a questão tributária. Eu tenho que olhar também as oportunidades, né? Às vezes eu tenho oportunidades agora que não necessariamente eu vou ter lá em janeiro de 2027. Sim. Então, por isso que eu falo, depende. Mas, assim, em regra geral, para as pessoas físicas, eu vejo minha opinião, né? Eu vejo que seria mais interessante adquirir os bens agora. Porque para elas, né, a tendência é que os imóveis fiquem realmente um pouco mais caros e elas não vão poder usufruir desses créditos, Sim. né? Então, E tu consegue dar algum exemplo agora, né, prático, assim, de uma situação em que a análise tributária muda, né, completamente a percepção sobre um investimento, sobre alguém que vai investir? uma análise. Assim, eu tive até um cliente que, recentemente, né, que justamente ele não tinha conhecimento dessas mudanças, né? O objetivo dele realmente é criar uma estrutura aí de uma renda passiva, com as locações, enfim. E hoje ele tinha apenas um imóvel, né? E aí teve lançamentos de estúdios e ele ficou, não, né? Eu não vou comprar, eu vou investir, vou aplicar esse dinheiro, porque tá todo mundo dizendo que short stay vai, né, vai ficar muito mais caro, e meu objetivo era justamente a locação por temporada. E aí a gente sentou e calculou e falou assim: não, mas quantos? Quantos estúdios você quer comprar, né? Não, você não vai se enquadrar dentro do contribuinte de IBS-CBS. Você vai pagar o que você já paga hoje em imposto de renda. Então, não se desespere. Não se apavore pelas notícias. Que é isso que eu vejo hoje. E até teve uma das palestras que eu fiz, numa imobiliária, inclusive, que uma corretora falou: nossa, eu tive um cliente que saiu vendendo tudo. Todos os imóveis que ele tinha e aplicou. Preferia aplicar o dinheiro. Por desespero, né? Porque ele realmente começou a ver as notícias e ficou desesperado e achou, não, vou pagar muito mais caro, o imposto vai aumentar muito, mas não necessariamente, né? Não é isso que todo mundo tá pintando, que realmente os impostos vai ficar tudo muito mais caro, vai ficar inviável, Brasil, né? Tem que fugir daqui. Não, se você começa a realmente entender a sistema, é cálculo, né? Tem que fazer cálculo. A questão é essa, a pessoa vai ter que sentar e vai ter que planilhar, pegar uma planilha de Excel que seja, e fazer a sua análise, né? Olhar a sua realidade e fazer a sua análise para ver se realmente você vai ser impactado ou não. Porque muitas vezes nem será impactado. Uhum. Resumidamente, Hum. é aquele medo da reforma, né? Que o pessoal ou ele se desespera para comprar logo, ou deixa, não vou comprar agora. Só que eu acho que é bem essa questão de conhecer cada caso, cada detalhe. Eu acho que até, não sei se o Rafael tem algum exemplo, talvez, de pessoas que já estão nesse momento de medo da reforma. Não vou comprar agora, porque eu quero esperar o que Uhum. vai dar, ou então, não, quero comprar agora, o que tem para eu investir? Tu tem sentido já isso nessa mudança? Eu acho que a doutora falou, a parte do pânico, né? Acho que o pânico nunca é uma boa hora de decisão, né? Uhum. Então, a incerteza e o pânico causado pela incerteza, que é o que a gente está vivendo hoje. A reforma, apesar de a legislação tá promulgada, né? Tá vigente, ela tem muita indefinição. Então, a doutora falou bem, é fazer planilha de Excel, mas eu dou um adicional que vai ser extremamente importante estar amparado por profissionais Exato. capacitados. Então, o contador, e principalmente um contador que tem especificações na parte imobiliária, esses vão ter que ser bastante demandados, vai valer a pena, né?
você consultar o contador para isso, para fazer esse planejamento. Então, o que eu vejo é isso. Agora é uma hora de procurar profissionais bem capacitados para tirar essas dúvidas e não se desesperar. Acho que a parte imobiliária, ela historicamente é um investimento mais seguro, tá? Principalmente no Brasil e no mundo, né? E a reforma vai ter os seus desafios aí tributários, mas bem amparado com um profissional, fica melhor para transitar nesse mar agora de incertezas, né? A importância de saber, né? De conhecer bem o teu caso, né? Exato. Mas já que a gente falou que já caiu algumas vezes na locação, vamos conversar um pouquinho também sobre isso, porque a gente sabe que a locação também tem várias formas, né? E que pode mudar bastante também essa análise tributária, né? Então, a locação, ela, obviamente, faz parte de muitos investidores, né? Tem muita gente que compra só para investir em locação e tudo mais. E tem, como tu comentou também, aquele aluguel de um imóvel único. Comprei, quero investir, vou só alugar esse aqui no ano, né? Até para quem também tem imóveis comerciais e tudo mais, e quem explore também a locação por temporada, né? Ah, só vou alugar, às vezes tem uma casa na praia, vou alugar na temporada. Isso. Então, cada cenário vai ter essa implicação diferente, né? Sim. Então, como que a reforma tributária ela pode impactar, de fato, assim, na locação de imóveis? A diferença é porque, assim, como nós vamos ter diferenças para residência, locação residencial, locação comercial e locação por temporada. Então, só por aí que hoje a gente não tem essa distinção, né? Locação é locação. Na locação residencial, eu vou ter um redutor social. Então, independente do valor da locação, se for uma locação de R$ 2.000 ou de R$ 5.000 ou de R$ 10.000, eu tenho um redutor de R$ 600. Então, a base de cálculo será reduzida em R$ 600, sobre essa base de cálculo que eu vou aplicar ali a alíquota, né, do IBS, CBS, enfim. Na comercial isso não vai acontecer, eu não tenho esse redutor, né? E na locação por temporada também não tenho redutor e, como comentei, a alíquota vai ser um pouco maior, né? A principal diferença aí entre as locações. Então, vai existir uma tendência aí de uma procura por uma locação residencial, né? Dos investidores acabarem migrando um pouco para a locação residencial, por quê? Justamente pelo redutor, né? Então, acabo reduzindo ali R$ 600. A gente até fala que a procura talvez vai ser por imóveis ali que realmente tem uma locação menor, do que às vezes eu ter um imóvel alugado a R$ 10.000 com um redutor só de R$ 600, ao passo que eu posso ter 10 imóveis, cada um, né, com uma renda de R$ 2.000, por exemplo, de locação, reduzindo a base de cálculo de 600, né, porque é por imóvel. Então, eu consigo diluir isso, né? Então, realmente, às vezes é um estudo tributário de, é melhor eu comprar um grande imóvel ou vários pequenos imóveis? Quanto que isso vai me impactar na renda, na tributação, né? Lógico, tem que considerar taxas de administração, enfim, mas num cenário, normalmente, fica melhor. Então, essas seriam as diferenças que nós vamos ter hoje de locação residencial, locação comercial e a locação por temporada. A locação comercial, por exemplo, para quem está alugando, ela já vai passar também a conceder o crédito, né? Então, a maioria das empresas hoje está num imóvel alugado, né? E hoje não traz nenhum tipo de benefício para elas. Vai começar a trazer o benefício, né? Então, por isso que temos a nota agora de aluguel, né? Que antes a gente não tinha, vai ter a nota fiscal de locação. E através dessa nota eu vou gerar esses créditos, né? Então, vai ser interessante também para quem está ali, né? O aluguel comercial, porque eu vou ter crédito dessa locação, coisa que eu não tenho. E por isso a importância de eu revisar os contratos, né? Que isso é um dos itens importantes. Quem vai pagar esse imposto? Como que vai ficar? Hoje eu tenho um contrato de locação, às vezes, de 5 anos, tanto residencial quanto comercial, enfim. E aí, como que vai ficar? Né? Muita gente não parou para analisar, e nem para decidir, nem para sentar e negociar isso. E isso é importante, porque a partir de 2026 a gente já começa, 2027 a gente já começa a contribuir com os impostos. E tem muita gente que ainda nem parou para pensar nisso ainda. Na conversa dá para ver a importância que a gente tem que ter de um profissional junto para entender melhor, né? Até perguntando também para o Rafael, com relação à casa, para quem quer investir, vai ter esse amparo aí do tipo, eu quero investir em algo, mas não sei, o que vai ser melhor para mim nesse momento, sabe? Será que é melhor eu comprar vários imóveis? Se é melhor eu ter um comercial ou só alugar a temporada, o apartamento que eu tenho na praia, alguma coisa assim? Eles podem encontrar esse amparo na casa? Sim, nosso time, né, de corretores aí, estamos ajudando a capacitá-los, né, para tirar essas principais dúvidas, né. Obviamente que um especialista, né, sobre isso sempre vai ser necessário, mas principalmente as questões básicas, né, de investimento de imóveis, sim, a ideia é que nós
nossos corretores estejam capacitados para responder essas perguntas. E o que, doutora, hoje o investidor precisa observar bem, mesmo agora, né? Nem falando só do profissional que esteja ali ajudando ele, mas precisa observar bem para não ser pego de surpresa. Hoje ele precisa, primeiro, pensar a longo prazo, o que ele procura realmente com um investimento, né, imobiliário. Se ele pensa, né, realmente ter alocação como uma forma de rendimento, ou se ele compra imóveis para venda, né? Às vezes, alguns tipos de investidores realmente procuram os imóveis, compram, reformam e depois vendem, né? Então, ele precisa, primeiro passo, pensar qual é o planejamento dele. Se é realmente a locação, se é a venda, quantos imóveis ele pensa em ter, né? Esse vai ser uma das perguntas chaves, porque é isso que vai definir se é interessante ele continuar na pessoa física ou realmente ele ir para uma pessoa jurídica, né? Então, às vezes a pessoa, mas eu estou começando agora, eu não sei, mas se você já tem esse objetivo a longo prazo, quanto antes, né, você se organizar, e porque tem um custo, né, transferir todos esses bens que hoje estão na pessoa física, passar para a jurídica, isso tudo é oneroso. Então, quanto antes eu já tomar essa decisão, menos custoso ela vai ser, né? E aí eu vou utilizar aí uma eficiência melhor da nova sistemática da reforma tributária, porque daí eu vou comprando esses imóveis através da minha pessoa jurídica e vou adquirindo os créditos dessas compras, né? Se eu tiver tudo na pessoa física, eu não vou ter crédito nenhum de todas essas compras que eu estiver fazendo. Interessante até essa fala da pessoa física e jurídica, porque hoje muitos investidores, eles começam como pessoa física, né? Comprando aquele imóvel, vou comprar um imóvel, depois outro, aí só mais tarde, então, eles talvez percebem, assim, que talvez precisa se organizar melhor, né? Justamente para melhor a estrutura, né? Porque normalmente eles gostam disso, né? Eles gostam da brincadeira. Começa a gostar da brincadeira, isso. Começa a receber os aluguéis e, opa, eu acho que esse negócio tá interessante. E aí, às vezes, já poderia ter se antecipado, né? E já ter constituído realmente a empresa. E em quais situações que a pessoa física ainda pode ser uma estrutura adequada para investir em imóveis? A pessoa, assim, a regra vai ser até 3 imóveis, né? E que não ultrapasse os 240 mil ano de faturamento com locação. Aí ainda é interessante continuar na física. Então, essa vai ser a principal regra aí que eu tenho que ter atenção. Comecei a chegar ali, né? Tô no 3º imóvel, já pensando em comprar o 4º imóvel com o objetivo de locação. Aí já é o momento de realmente pensar na pessoa jurídica. Daí já não é mais. Momento já seria melhor avaliar já então, é realmente. Hoje eu já digo até assim, a pessoa dentro da nossa estrutura, do nosso cenário tributário atual, que tenha mais do que 4 imóveis e que já receba um rendimento de aluguel acima de 240 mil ano, já não é eficiente ela estar na pessoa física. A não ser, lógico, que ela tenha muitas despesas dedutíveis no imposto de renda dela, aí é cada caso, né? Mas, numa regra geral, nem no nosso sistema atual é vantajoso continuar ainda na pessoa física. Mas pode acontecer, existe algum risco, né, de uma empresa ser aberta sem necessidade e aí acabar criando mais custos, né, ficar mais complexo? Assim, a gente vê isso muito no mercado, né, essa questão de vender holding como se fosse um produto, né, é um produto de prateleira que para qualquer pessoa eu saio oferecendo holding. E às vezes a pessoa tem 1 imóvel, 2 imóveis, recebeu de herança, né, é meu pai, vai falecer, ele tem 1 imóvel e ele quer ver como é que ele passa para os filhos e o pessoal já vende a ideia da holding, e isso é extremamente oneroso, porque assim, é mais né, um honorário de contador, é mais uma empresa para administrar, são taxas, toda empresa tem taxas, tem custos, então, nesses casos, quando eu tenho poucos imóveis, né, então 1, 2 imóveis, tem um imóvel que eu resido e mais um imóvel, não é a estrutura adequada para realmente constituir uma holding, né? Então, realmente tenho que ter ali um volume um pouco maior de patrimônio, né? Posso pensar na questão sucessória, né? Antes a holding era muito focada para a questão sucessória, né? Somente a herança. Hoje não, hoje ela já está sendo vista pelos investidores realmente como uma eficiência tributária, né? De realmente pagar menos impostos, nem tanto pelos herdeiros, mas também auxilia, né? Mas tem muito isso, tem muito no mercado realmente vendendo para quem tem poucos imóveis, 1, 2, 3 imóveis, e que realmente não faz sentido. Ela não teria uma economia tributária e ainda está tendo mais despesa. Sim. E ainda dentro desse tema, né, de renda imobiliária, também existe aquele modelo que, na verdade, cresceu bastante, que a gente sabe, né, nos últimos anos, e ainda gera uma dúvida, que é o Airbnb, e a locação também por temporada, que a gente até comentou aqui com relação às várias locações, né? A por temporada se popularizou muito, a gente sabe, né, principalmente nas cidades turísticas, praia e tudo mais, e tem regiões aí com forte valorização, né? Mas existe uma diferença importante entre essa locação, né, eventual e uma operação com características empresariais. Como que a gente pode diferenciar uma locação por temporada
eventual, né, de uma operação mais empresarial. A operação empresarial, primeiro, ela normalmente utiliza plataformas, né, as por temporadas, é muito comum no litoral, né, então às vezes loca no carnaval, loca no final do ano, então essas são bem eventuais, né. Agora, quando eu já tenho utilização de uma plataforma, por exemplo, o Airbnb ou entre outras, né, que eu já faço isso com anúncios, né, inclusive anúncios pagos, patrocinados, já tenho às vezes, né, estrutura ali de limpeza, de organização, de check-in, isso já começa a trazer uma renda, né, significativa dentro, né, do mensal ali desse imóvel, ali eu já começo a ficar muito mais semelhante a uma atividade empresarial, né, seguindo também essas regras dos 3 imóveis e dos 240 mil, essa é a base também, né, mesmo por temporada, também é a mesma base, porque senão, independente se é por temporada, se é residencial ou comercial, eu não vou ser contribuinte de BSBS se eu tiver esse número de imóveis e essa quantidade de faturamento, tá? Então, eu tenho que realmente ter essa maior quantidade de imóveis locados. E na questão do Airbnb, que também a gente vê que não é só por temporada, não é uma coisa, Sim, né, mas cresceu bastante nas cidades, em vários recorrente. locais, tá bem mais recorrente. O investidor, né, que pensa em Airbnb, ele deve olhar de outra forma para essa questão da tributação? Primeiro que assim, o que eu vejo muito na prática existem muitas pessoas que estão no Airbnb e que sequer declaram esses rendimentos. Esse é um primeiro ponto que já está errado, inclusive, com o nosso sistema tributário atual. E essas plataformas, elas estão declarando, né? Então, você faz um cadastro, você tem uma conta bancária vinculada, isso tudo já está sendo declarado, né? Se você ainda não foi fiscalizado, é questão de tempo, né? Porque não caiu na malha ainda. Mas esse é um ponto que as pessoas não estão declarando esses valores recebidos, né, com o Airbnb. E dentro da reforma tributária, elas vão ter que ficar atentas se, além do imposto de renda que elas teriam que pagar, elas também não vão ter que ser contribuintes de BS-CBS. Porque também vai ter a declaração pelo Airbnb, né? Então, se ela cair nos critérios da alocação por temporada, ela ainda assim teria que pagar ali mais os 14% de BS-CBS. Comentou ali, né, de algumas pessoas fazer o Airbnb e às vezes não estão nem, né, declarando praticamente isso. Tu acredita que esse tipo de operação, de locação, Airbnb, vai exigir cada vez mais essa profissionalização? Sim, a tendência realmente é que, justamente para entender a carga tributária que isso vai trazer, né, para que essas pessoas calculem efetivamente se está sendo vantajoso ou não, né? Às vezes algumas pessoas estão migrando para uma locação residencial anual, né? E saindo, às vezes, até mesmo do Airbnb. Às vezes é só uma estratégia, né? Alguns imóveis eu deixo por temporada. Então, eu posso estar fazendo isso de uma forma estratégica também, né? Fazendo uma análise de todos os imóveis que você tem e a forma de locação desses imóveis também. E quando a gente fala, inclusive, de profissionalização, né, e organização de patrimônio, a gente entra em outro tema muito importante que a doutora Carla também entende muito bem, que é o holding patrimonial. Inclusive, quando o patrimônio cresce, né, a gente tem comentado aqui, às vezes a pessoa tem um e cresce, compra mais dois e tudo mais, deixa de ser apenas uma escolha e passa a ser, então, uma estratégia, já começa a pensar no que fazer a partir daí. E o holding, ele patrimonial, costuma aparecer muito, né, nessas conversas, mas nem sempre as pessoas entendem direito, tem muita gente que só escuta isso, mas o que é, né, como funciona. Então, de forma simples, explica pra gente agora o que seria holding patrimonial. Então, a holding patrimonial, ela é uma empresa, né? Ela tem um CNPJ, ela tem um contrato social registrado numa junta comercial, né? Os empresários todos sabem, porque as suas empresas seguem esse mesmo modelo, né? E essas holdings, elas servem para administrar os bens, né, o patrimônio, principalmente os imóveis, né, porque a gente nem indica colocar ali, por exemplo, um carro, veículos que possam sofrer acidente e trazer ali, né, eventualmente uma indenização que recaia sobre esses bens também o patrimônio dos imóveis. Então, ela é totalmente estruturada para a proteção desses bens e como uma forma societária também, né? Então, eu coloco ali os meus filhos, que serão os herdeiros, estabeleço cláusulas dentro desse contrato, né? Como que vai ser a venda? Porque senão cada um, né? A gente entra nas discussões, eu quero vender, eu não quero vender. Eu quero alugar, por esse valor eu não aceito. Então, dentro de uma estrutura, de uma holding, você consegue deixar as regras claras. Você evita disputas, você evita brigas. É diferente de quando você faz só uma doação numa matrícula de um bem, cada um tem um percentual e aí
cada um decide, né? Aí onde a gente entra nas brigas. Com a holding, com um contrato social, uma empresa, você faz um acordo de cotistas, que seria um acordo de sócios, né? Onde você coloca as regras muito claras, o que pode, o que não pode. Em caso de falecimento, vai entrar o cônjuge ou não? Vão entrar os herdeiros ou não? Né? Você consegue trazer maior proteção. E com a mudança que a gente teve do imposto de renda no final do ano passado, que trouxe toda, né, para os empresários ali a tributação sobre os lucros e dividendos, ela tomou mais força ainda. Porque hoje a maioria dos empresários, ele tira o dinheiro para fazer lá, para dar o balão ou dar a entrada, da onde? Ele tira da sua empresa operacional, muitas vezes, dos lucros e dividendos que ele teve. Então, vamos dizer que ele comprou lá com a casa um apartamento e mês que vem ele tem que dar um balão de 100 mil reais. Ele normalmente estava acostumado a fazer o quê? Tem lá disponível na conta da empresa, transfere para minha pessoa física e eu pago esse valor. Só que nesse momento que ele tirar esses 100 mil reais da empresa, hoje, a partir de janeiro de 2026, ele paga 10% de imposto de renda sobre esse valor. Então, ele já não tira 100 mil, ele já vai tirar 90 mil. Então, ele já vai ter que tirar mais da empresa e pagar esse balão. Então, hoje, as estruturas que estão sendo criadas, além da holding patrimonial, temos a holding societária, onde eu transito esse dinheiro somente entre as pessoas jurídicas. Eu não tenho mais a necessidade de tirar para minha pessoa física e da minha pessoa física, né, transferir para essa holding. Então, as estruturas das holdings, elas estão tomando uma forma, inclusive também pela essa questão do imposto de renda, né, que trouxe aí mais uma despesa para o empresário muito significativa e que muita gente sequer tem conhecimento. Então, muitas dessas situações que tu falou, a gente vê ela como uma ferramenta, a holding, uma ferramenta extremamente importante, não só para investidores, mas como para as famílias também, né? Exatamente. Porque às vezes muita gente pensa que é só para investidor, mas não. nessa questão familiar Organizar, também realmente, é uma né? organização, né? Exato. E a reforma tributária, ela reforça essa necessidade de revisar também estruturas patrimoniais já existentes? Já existentes. A gente era um modelo muito comum, né, a utilização do usufruto, né? Então, a gente criava ali as holdings, colocava o usufrutuário, normalmente, né, o pai ali, o dono dos imóveis, que depois deixaria para os herdeiros, e era ele que recebia todos os frutos, né, das locações, enfim, iam todos para o CPF dele. Com a mudança do imposto de renda, o que aconteceu? Quando eu tenho um valor ali superior a 50 mil, como isso vai direto para a pessoa física, eu comecei a tributar 10% sobre esse valor. Então, todas as holdings que estavam, né, com cláusulas de usufruto tiveram que ser revistas, né, justamente para adequar isso, estruturar isso para fugir dos 10% do imposto de renda. Então, as holdings, elas também não são algo que vão perdurar pelo resto da vida sem necessidade de serem alteradas, né? Com as constantes mudanças da legislação, a todo momento a gente tem que estar revendo e a todo momento a gente tem que estar estudando e verificando se, né, a gente não tem aí outros mecanismos, se a gente não tem que alterá-la para realmente ter uma eficiência melhor, né? Tem algum erro mais comum que tu vê quando as pessoas criam uma holding de uma maneira inadequada, se a gente pode dizer, né? Sem um Sim. planejamento adequado? Assim, existem holdings criadas para fugir de impostos mesmo, né? Que a maioria acaba fazendo isso para fugir do ITCMD. E o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, ano passado, né? Ele notificou vários contribuintes para que eles se autorregularizassem, ou seja, pagassem o ITCMD, justamente porque criaram estruturas fraudulentas. Então, é muito comum no mercado de holding, né, a venda de estruturas fraudulentas para realmente não pagar um ITCMD, por exemplo, né, reduzir muito a base de cálculo de um ITCMD, e isso traz um risco para as pessoas, né, para os contribuintes que constituíram ali a holding muito grande. Então, a gente vê várias coisas no mercado que realmente tem erros e que muitas vezes as pessoas sequer saibam, né, é vendido como algo que é possível, que pode ser feito e que, na verdade, não. Né? Na verdade, a gente tem uma fiscalização muito forte, principalmente pelo Estado, né? Porque quando a gente fala de TCMD, a gente está falando do Estado, né? E a gente, algumas querem fazer de alguns jeitinhos, né? Realmente para fugir ali do imposto da doação. Então, o holding é sempre uma boa solução? Às vezes depende de cada caso, do objetivo da pessoa? Depende de cada caso, depende da estrutura familiar, depende da estrutura patrimonial, né? Aí vai ser adequada ou não, realmente. Então, agora, né, quando a gente fala até de patrimônio, né, imobiliário, a gente está falando de economia, não só também de economia tributária, também de sucessão, proteção, organização e visão de longo prazo, mas depois de tudo isso, fica aquela pergunta prática, né? Para quem está nos assistindo agora, o que o investidor precisa fazer agora?
Primeiro, não se desesperar. É uma boa. Não se desesperar, porque a reforma tributária, ela vai acontecer em longo prazo, né? A gente tem aí até 2033. Ela vai ser de forma gradativa, ela não vai virar a chave totalmente ali ano que vem. Então, já foi feita, né, justamente para não causar esse impacto grande nos negócios e nas empresas, para que a gente realmente possa se planejar. Porém, ele tem que se estruturar, né? Ele realmente tem que fazer as análises, ele tem que olhar os cenários econômicos que existem, as possibilidades que existem, né? Porque tendo conhecimento das mudanças, eu também tenho conhecimento das oportunidades. Se eu não tiver conhecimento do que muda, eu não sei qual vai ser a minha oportunidade também, né? E quanto antes eu tiver conhecimento disso, antes também eu vou aproveitar. Né? Então, esse eu acho que é o principal ponto, assim, ele planejar e entender o que efetivamente vai mudar para ele, né, a partir de 2026, 2027, o que ele pode fazer já em 2026, a questão dos contratos, a questão das despesas, a questão dos prestadores, de entrar em contato, né, com as pessoas, de quem, aquele prestador que vai pintar o imóvel, que faz a sua pequena reforma, o que ele é hoje? Ele né, ele não te dá nota fiscal, ele não te dá créditos, então ele realmente tem que olhar para isso, olhar para o financeiro dele, né? Hoje um principal ponto é olhar o teu financeiro, olhar despesa por despesa. O que você tem hoje que na reforma tributária vai te gerar um crédito, né? E fazer isso de uma forma estruturada e planejada, mas principalmente sem pânico, né? Realmente com conhecimento. E a gente vê, são tantas mudanças, né? A gente, meu Deus do céu, e agora, né? Então, diante de tantas mudanças, a gente sabe que é natural, é comum o investidor ele ficar, ainda ter dúvidas, né? É extremamente natural, né? Mas acho que o caminho agora não é também não fazer nada ou tomar decisão precipitada, que nem a gente falou, né? A gente tem falado aqui, né, do tipo, cada caso é um caso, busca um profissional, tem tudo isso, né? E que tipo de contrato ou estrutura vale revisar nesse momento? Os contratos de locação são extremamente importantes de serem revistos. Os contratos, né, de prestação de serviço, alguns contratos ali que sejam de longo prazo, por exemplo, né, que já vão entrar ali para 2027, também são muito importantes de serem revistos já, né, já considerando essa mudança da tributação para o ano que vem. Então, quem já tem um imóvel alugado tem que estar já tem que observando revisar os isso, né? contratos. E para quem está pensando em comprar, né? Tem gente aí assistindo, quero comprar imóvel agora, o que eu faço? Qual pergunta que deveria fazer antes de fechar um negócio? Tem que saber quantos imóveis essa pessoa hoje ela já tem, né? Se ela, na sua pessoa física, enfim, para verificar se ela vai se enquadrar como contribuinte ou não contribuinte de IBS-CBS. Isso já é um fator, porque se ela não for um contribuinte ainda de IBS-CBS, nem para o ano que vem, ainda vale ela comprar atualmente, né? Como a gente conversou, a pessoa física ela não vai ter o direito aos créditos, então ela já pode estar comprando esse imóvel agora, ela não precisa necessariamente estar esperando ali o ano de 2027 para fazer essa compra. Tá? Inclusive para quem está esperando. Inclusive para quem, para quem se está esperando aparecer a uma oportunidade agora, o que tu falaria assim? Para quem tá. A reforma já aconteceu, né? A gente já está na reforma 2026. Na verdade, a gente já temos prazos aí até agosto de 2026 para regularizar as notas fiscais, né? Para aparecer ali o IBS-CBS. Então, quem acha que não vai acontecer ou vamos esperar para ver o que vai acontecer, já está atrasado. Né? Já está atrasado porque a gente já tem várias mudanças em 2026, obrigações fiscais, inclusive, a serem seguidas para 2026, e já temos tributação, realmente, já teremos recolhimento a partir de 2027. Tá aí, então, eu quero que tu já pense um conselho para deixar para o investidor imobiliário também, aqui nesse momento de transição, né, já vai pensando aí, mas o Rafael também, eu gostaria que ele deixasse também aí um comentário com relação a tudo isso, né, você que cuida, está ali na casa diariamente, as pessoas vêm, perguntam e tudo mais, deixasse um recado com relação a toda essa mudança, como que a pessoa pode se movimentar agora ou não, né, o que seria adequado também. Bom, em relação a imóveis, né, diria, pode comprar, sempre será um bom investimento, depende de reforma, né, e das questões que vão vir, mas, obviamente, uma oportunidade boa, sempre ela é visível, né, e como a doutora falou, também se você souber, tiver conhecimento prévio, você pode ter uma melhor oportunidade ainda sobre um bom negócio. Procure novamente, né, um profissional em relação a dúvidas, né, o patrimônio próprio, né, consiga uma avaliação própria do seu status patrimonial para poder fazer essa avaliação completa sobre o que é melhor ou não.
mas como investimento de imóveis, acredito que deva seguir com imóveis, e a casa também está preparada para recebê-los também, investidores, pessoas que querem ter o sonho da casa própria aí, então venham nos procurar aí na casa que serão bem amparados. Doutora Carla? O meu recado é, como comentei, né, não ter um medo, né, não fugir um pouco das redes sociais às vezes, né, às vezes a gente vê que muitos ficam apavorados justamente por, vi um advogado falando que agora eu vou pagar 44% de imposto, calma, não é todo mundo, não são todas as situações, né, como o Rafael falou, o imóvel ele sempre vai continuar sendo um bom investimento, né, e cada caso é um caso, né, a gente tem que analisar, sem fatos, sem dados, você não consegue fazer nenhum tipo de análise, né? Então, ninguém vai conseguir decidir nada se não tiver um mínimo de conhecimento, né? Então, essa é a principal, né, orientação que a gente dá. Procure a orientação de pessoas, né, qualificadas para que veja o seu caso, né, analise o seu caso e te auxilie a tomar essa decisão. Mas, como uma pessoa física, como a gente veio comentando aqui, é um imóvel que eu vou residir, por exemplo, né? A minha residência, eu não penso em locação, eu não penso em venda, não tem por que não fazer essa compra agora, por exemplo, né? Porque vai ser justamente onde eu vou utilizar, o bem que eu vou estar utilizando. Então, esse tipo de imóvel, eu não tenho por que, às vezes, deixar de aproveitar uma oportunidade, por exemplo, de agora, uma tabela diferenciada, enfim, um lançamento, né? Esperando aí uma reforma tributária que vai começar ali os seus reflexos apenas em 2027. Então, é uma análise que não é só tributária, né? Ela tem que ser realmente vista tanto aspectos financeiros, aspectos de oportunidades, né? Como um todo. Não precisa morrer de medo, mas também não precisa se apressar, né, desesperado. Vai Isso. entender um pouco o caso, né? Por isso a importância de profissionais. Eu espero que você tenha gostado dessa conversa. A gente falou bastante aí sobre reforma tributária, compra, venda de imóveis, locação, Airbnb, pessoa física, pessoa jurídica, holding patrimonial também, e principalmente, né, sobre a importância de olhar para o investimento imobiliário com mais estratégia. E uma coisa fica muito clara aqui, gente, mais do que reagir às mudanças, né, o investidor precisa se preparar também. Então, já se prepara aí, revise contratos, entenda a sua estrutura, como a doutora Carla falou aqui também, né? Avalie seus objetivos, o que você quer, o que você não quer, e busque também orientação especializada, que isso é extremamente importante e vai fazer a diferença, né, para tomar decisões mais seguras. Carla, mais uma vez, doutora Carla, muito obrigada por compartilhar esse seu conhecimento com a gente, né? E aí tornar esse tema tão importante, mais acessível para quem está nos assistindo também. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Rafael, obrigada também que nos acompanhou aqui na entrevista, também na conversa, no bate-papo. Obrigado aí, também aprendi bastante. Obrigado, doutora. Obrigado a você, Morgana, aí, pelo bate-papo aí, bem enriquecedor. Espero que tenha ajudado aí os nossos espectadores aí, e a casa está preparada para recebê-los. É isso, gente. Eu espero que vocês também, vocês que estão acompanhando e acompanharam esse episódio, continuem seguindo os canais aí da casa para mais conversas sobre mercado, investimento, patrimônio, moradia e tudo que conecta aí boas decisões ao futuro. Esse foi mais um episódio aí do podcast Interligados e até o próximo.